fazer, a viver não pelo medo, mas pelo amor. Você vai aprender o que é que Deus tem para falar sobre essa matéria. Eu quero lhe convidar a abrir comigo, primeiramente, no Salmo capítulo 27. Salmo capítulo 27, versículo 1 a 3. Salmo capítulo 27, versículo 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não vai ficar com medo. E mesmo que vier uma guerra, ainda assim eu vou ter confiança. Quantos podem dizer amém? Amém? Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Pai, eu te peço pela tua bênção sobre a ministração aqui da tua palavra. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, que o Senhor descortine realmente aquilo que precisa ser revelado ao nosso coração. Repreende, Pai, afasta de nós todo o mal. Afasta de nós tudo que não vem de Ti. Traz, Senhor, para a nossa vida o perfeito amor. Faz a obra, faz o milagre. Nós precisamos do Teu milagre. Nós queremos ser o milagre do Senhor. E eu creio que o Senhor está aqui agindo. Eu profetizo que nessa noite vidas serão libertas, vidas serão transformadas. Eu profetizo que essa mensagem vai alcançar não apenas quem está aqui, mas através da internet, das transmissões, vai alcançar muitas pessoas também que estão em casa e libertá-las dos cativeiros terríveis do medo. É no nome de Jesus, Senhor, que eu te oro e te agradeço. Amém. Queridos, foi feita uma pesquisa por uma professora da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, é a Débora Marques de Miranda, e ela constatou que é muito claro que no primeiro semestre da pandemia e dali para frente o medo é o sentimento mais recorrente entre os brasileiros. Ela diz que as pessoas estão com tanto medo que muitas vezes elas sentem sintomas da doença sem nem estar com ela. Então o medo ele é tão real, o medo ele é tão intenso que ele traz para o corpo sintomas de uma doença que não chegou. Ela diz também que quanto mais tempo as pessoas ficam isoladas nessa condição de ameaça, pior é para a saúde mental dessas pessoas. Muitas doenças, nós estamos agora com uma pandemia de doenças mentais, relacionadas quase sempre com o medo, tendo o medo como uma raiz que vai trazer aí muitas outras doenças. E o medo definitivamente não é só da pandemia, é medo de tudo, é medo de escuro e é medo da conta de luz, é medo de qualquer coisa, sendo que a maioria dos medos e ansiedades que nós abrigamos no nosso coração nem acontecem. Nós gastamos energia, nós nos estressamos, mas aquilo pelo qual nós tivemos ansiedade ou medo, na maioria das vezes, não acontece. Tem gente que toda vez que vai sair de casa, sai com medo de ser assaltado, sai com medo de bater o carro. E certamente essa pessoa não passa por esse episódio frequentemente. É medo de ficar doente, é medo de morrer, medo de quebrar financeiramente, medo de quebrar a empresa, medo de não dar certo, medo de ser rejeitado. Muitas pessoas têm medo da rejeição, medo de ser traído, medo de ser abandonado, medo de ficar sozinha, de ficar sozinho, medo de falhar em seu papel,
medo de ficar pobre, medo de altura, medo de cair, medo de errar, medo de assalto, medo de roubo, medo da Covid, medo de passar vergonha, medo de ir para o inferno, medo de não dar certo, medo de decepcionar as pessoas, medo de se decepcionar com as pessoas, medo de se relacionar com alguém, medo de ter um namoro, medo de ser traído, medo de assumir um compromisso. São tantos medos. Quantos medos você tem? E mais importante ainda, quantos medos tem você? Eu quero dizer que você pode viver a vida de duas maneiras: ou pelo medo, ou pelo amor. A vida pode ser vivida em duas perspectivas: ou pelo medo, ou pelo amor. E eu quero ilustrar isso aqui como um motorista que vai dirigir a sua vida. Você pode colocar no volante da sua vida o motorista do medo, ou você pode colocar no volante da sua vida o motorista do amor. Quem tem dirigido a sua vida? Seja sincero, quem tem dirigido a sua vida? Você se baseia nos medos para se mover, ou você se baseia no amor para prosseguir? O motorista do medo está sempre preocupado com os buracos, com o que pode acontecer de ruim. O motorista do medo está sempre preocupado com o assalto, com a doença, com os caminhos perigosos. Não, eu não vou nem assim ser amigo dessa pessoa, porque vai que ela me trai. Não, eu não vou nem participar desse grupo, porque vai que alguma coisa ruim acontece. Não, não vou nem me envolver com essa igreja, porque vai que não dá certo. Não vou nem abrir essa empresa, porque vai que eu quebro financeiramente. Então, o motorista do medo está sempre focado no que de ruim pode acontecer, então ele evita. É o motorista que evita. E aí você quer ir passear, e ele, não vai passear não, porque está muito perigoso, você pode ser assaltado. E aí você quer viajar, ele, não vai viajar não, porque você pode ficar doente. E o motorista do medo está sempre desviando dos caminhos, com medo que algo aconteça, evitando perigos e, na maioria das vezes, evitando fantasmas. O medo é mais sobre fantasmas do que sobre perigos reais, mas para a pessoa, tanto faz, ela não difere um do outro. Por outro lado, o motorista do amor anda em busca dos melhores caminhos. Os buracos existem, e ele não nega, mas dá para contornar. E se cair, estamos vivos, podemos aprender com isso. Não vou desistir dos meus sonhos. Não é porque eu quebrei uma vez que eu não posso empreender novamente. Não é porque alguém, uma amizade me traiu, que agora eu não posso ter verdadeiros amigos. Não é porque eu me decepcionei com pessoas, que não existem pessoas de Deus maravilhosas na minha vida. Não é porque eu não dei certo no passado, que eu não vou dar certo hoje, no meu futuro. O motorista do amor, ele caminha em busca de sonhos, de objetivos, dos melhores caminhos. E ele se sente seguro, mesmo em meio às inseguranças. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não se atemorizará. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? No carro do motorista do amor tem um adesivo bem grande colado atrás, que diz assim: a vida é uma aventura que ninguém vai sair vivo dela, então vamos viver. São duas resoluções totalmente diferentes, mas a pergunta é: qual motorista está dirigindo a sua vida? Quem tem dirigido a sua vida? Você faz e deixa de fazer mais pelo medo ou mais pelo amor? Tem gente que se mete em um relacionamento furado, com medo de ficar sozinho, com medo de não ter outra opção. Tem gente que permanece num emprego miserável, infeliz, que não era para estar ali, que já passou do prazo, que está trabalhando, vendendo hora e vendendo mais hora, e vai um dia e vai outro, e está cansado e não tem ânimo nenhum naquele trabalho, não tem brilho nenhum naquele trabalho, mas fica naquele emprego com medo de passar necessidade, com medo de colocar para fora a empresa que está no coração.
Tem muitas empresas prósperas que nunca vão abrir, porque o medo impediu que elas fossem abertas. O medo de fazer diferente, o medo de ser criativo. Qual motorista está dirigindo a sua vida? Eu quero falar para você algo muito importante. Diga comigo, o medo não é uma doença. Agora diga para quem está do seu lado, o medo não é uma doença. Então, mesmo que o medo tenha acarretado muitas doenças na sua vida, porque o medo traz doenças, mas essencialmente o medo não é uma doença. O medo é um espírito. A Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de medo. O medo é um espírito e você precisa tratar o medo como ele é, para que ele seja despido, para que ele seja destronado da sua vida, para que ele seja expulso do seu coração. O medo é um espírito, não é uma doença. E quando você trata como doença, jamais você vai ter condições de se arrepender. O problema de tratar pecado como doença é porque você não se arrepende da doença, só se arrepende do pecado. Tem gente que mente demais e diz que tem a síndrome de alguma coisa aí que inventaram o nome. Tem gente que rouba e diz que tem a doença que também inventaram o nome para quem rouba. Tem gente que fala demais, tolo, que não se governa e diz que é hiper alguma coisa. Tem gente que se ira com muita facilidade e ao invés de reconhecer que isso é uma falha de caráter que o Espírito Santo trata, diz assim, é a minha personalidade. Não confunda caráter com personalidade. Não confunda doença com pecado. Então o medo traz sim muitas doenças, mas essencialmente o medo não é uma doença. O medo biblicamente é um espírito que precisa ser expulso da minha e da sua vida para que a gente possa usufruir os projetos de Deus. Você crê? O Hélio Peixoto fala que o medo sufoca a nossa confiança, nos rouba a perspectiva positiva. E olha só como ele diz, o medo, o espírito do medo, obriga Jesus a se tornar inoperante em nossas vidas. Ele explica, não é porque Jesus não pode ou não quer nos ajudar, ou nos suprir, ou resolver a nossa aflição, mas Jesus fica impedido de agir quando o espírito do medo toma o lugar do espírito da fé. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé está na direção oposta ao medo. O medo é um espírito que não vem de Deus e domina muitas pessoas. E é necessário você entender a realidade espiritual por trás do medo. Porque às vezes você está com medo e você acha que é normal. E a pior coisa que pode acontecer em alguém que está medroso, porque ninguém é medroso, isso não faz parte da tua identidade. Você jamais pode dizer, eu sou algo que Deus diz que você não é. O medo está, e ele pode estar há tanto tempo que você acha que faz parte de você. O medo está, e você talvez ficou tão acostumado que acha que ele faz parte inerente a você. Mas o pior que pode acontecer com uma pessoa medrosa é achar que o medo é normal. Porque normal vem da palavra norma. E eu quero dizer para você que o medo é a norma do inferno e do diabo. Porque a norma de Deus é paz, justiça, alegria, amor, fé no Espírito Santo. Você pode celebrar a Deus, querido? Aplauda ao Senhor. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Algumas pessoas vivem subjugadas pelo medo e acham que Deus não está preocupado com isso. Acham que Deus não está se importando com isso. A pessoa é ditada pelo medo. Ela faz e deixa de fazer, vai e vem pelo medo e ela acha que Deus não tem nada a ver com isso. Você pode escrever, se você gosta, que ou você vai viver por amor ou você vai morrer de medo. O medo, ele vai acabar com a tua vida. O amor vai abrilhantar a tua vida. Ou você vive de amor ou você morre de medo. Quando eu vejo as pessoas carregadas de medo,
é muito estranho para mim pensar que elas estão cheias de Deus. Sabe, quando você olha para algum drogado, quando você olha para uma pessoa fofoqueira, quando você olha para um adúltero, você diz assim, essa pessoa não pode estar cheia de Deus, porque isso não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Mas, biblicamente, quando você olha para alguém possuído pelo medo, tomado pelo medo, cheio de medo, você pode perceber que essa pessoa não está cheia de Deus. E você vai ver isso com mais clareza hoje à noite, biblicamente. Pessoas que não saem de casa, não estão servindo, não estão congregando, não estão amando os irmãos, não estão vivendo a vida de Cristo, nem o propósito de Deus, tudo em nome do medo. Então não dá para imaginar que essas pessoas estão seguindo a Jesus como discípulos e como discípulas. Alguém que foi assenhorado pelo medo não pode servir ao Senhor Jesus, que veio para trazer liberdade. E eu quero abrir a segunda passagem com você nessa noite, que é onde eu acredito que vai ficar ainda mais claro aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações. E essa passagem está lá em 1 João, capítulo 4. E eu quero que você entenda que algo vai mudar na sua vida nessa noite, se você abrir o seu coração para Deus. Algo novo está para chegar na tua vida. Quando o medo sai, o amor entra, tudo se transforma. Você abre em 1 João capítulo 4, versículo 18. Na verdade, versículo 18. 1 João capítulo 4, versículo 18. Eu vou já precisar de mais água, viu, irmãos? A palavra de Deus fala assim: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Você pode repetir comigo? No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Diga, o perfeito amor lança fora todo medo. Você pode dizer mais uma vez bem forte: o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Então vamos atrás do perfeito amor. Quantos querem esse perfeito amor? Diga, eu quero. Perfeito amor lança fora todo medo. Quantos querem? Diga com fé, eu quero. Eu quero esse perfeito amor na minha vida, porque ele lança fora todo o medo. Então, querido, nós temos que fazer duas perguntas aqui para esse texto. A primeira pergunta é: como eu recebo o amor? Porque a Bíblia diz que no amor não existe medo, é como água e óleo. O medo está para lá, então o amor está para cá. O medo está para a esquerda, então o amor está para a direita. São duas direções opostas. Medo e amor não se misturam. O texto bíblico fala: no amor não existe medo. Então a primeira pergunta é: como que eu recebo o amor? O que é o amor? Quem é o amor? Que amor é esse que a Bíblia fala? Que não existe medo nesse amor. Que amor poderoso é esse? Que amor puro é esse? Que amor transformador é esse? No versículo 9 fala: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. A manifestação do amor de Deus tem um nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Você pode celebrar a Deus, querido? O amor de Deus carrega o nome de Jesus. O amor de Deus se manifestou em Jesus. O perfeito amor está expresso em Jesus. Nisto se manifestou o amor de Deus em Jesus. Nisto consiste o amor.
Quem foi que amou primeiro? Foi você ou foi Deus? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Diga graças a Deus. Queridos, o amor é uma pessoa que se chama Jesus. Receber o amor é receber Jesus. Receber o amor não é outra coisa, receber o amor é receber Jesus. E me diga, como é que a gente recebe Jesus? Oi? Mais alto. E se você estivesse falando para o mundo ser salvo, diga mais alto. Pela fé! É pela fé que nós recebemos a Jesus. Não é pelo que nós fazemos, não é pelo que nós merecemos, não é pelo que nós temos, é pela fé no Filho de Deus. É por você confiar que Deus te amou. Pode aplaudir ao Senhor, querido. Nós precisamos receber o amor, e o amor se recebe pela fé. Não tente merecer o amor. Foi a graça de Deus que te alcançou. Mesmo sem você amá-lo, Ele te amou. E é o amor dele que te possibilita verdadeiramente amar. Você estava morto e eu também. Deus nos deu vida em Cristo. E tudo que nós precisamos é da fé. A fé para confiar que Jesus foi o Filho de Deus enviado ao mundo para me dar uma nova vida. O texto fala que Deus enviou o seu Filho para nós vivermos por meio dele. A fé é que Jesus tem uma nova história para te dar. A fé é que Jesus perdoa os teus pecados. A fé é que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. A fé é que Jesus é o Filho de Deus. A fé é que o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Pela fé você pode cantar, pela fé você pode louvar, pela fé você pode receber o Filho do Deus vivo, Jesus de Nazaré. Nós recebemos o amor pela fé. Só que eu quero que você entenda algo muito importante. Lembra do vizinho chato? Aquele homem de 45 anos que não trabalha, é o neném, nem trabalha nem estuda. Vive com a camisa do Che Guevara, de revolução. Ele não revoluciona nem a cama dele, não arruma nem a cama dele. Vive reclamando de tudo e de todos. Muito inconveniente, e ele é o medo que está lá. Aí eu quero que você agora receba a luz. Receba o amor na tua casa. Então agora tem duas coisas. Tem o amor maravilhoso que você recebe quando crê em Jesus, mas tem também o medo. Se não fosse assim, a pessoa se converteu e acabaria o medo. Só que não é assim. A pessoa se converte, recebe o amor, ele não se mistura com o medo. Onde tem amor, não tem medo. Onde tem medo, não tem amor. Mas uma parte de você está tomada pelo medo e outra parte de você está ocupada pelo amor. Só que o texto bíblico diz que além de receber o amor, porque no amor não existe medo, fala também que o amor perfeito, o que é que ele faz? Lança fora todo o medo. Então tem uma maneira desse amor que você recebeu ficar perfeito, e quando ele ficar perfeito, ele vai expulsar aquele vizinho chato da tua casa, ele vai expulsar todo o medo, ele vai quebrar as correntes do medo na tua vida. Você que está aprisionado pelo medo, eu quero declarar na tua vida que o perfeito amor quebra esse medo. O perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora essa angústia, essa prisão que você está vivendo. E aí você precisa de luz nessa palavra. A palavra perfeito aqui é a palavra teleios, no grego, que significa amadurecido, completo. É o amor amadurecido que lança fora o medo. Então, no amor não existe medo, beleza, mas o amor amadurecido, além de não conviver com o medo, ele expulsa todo o medo, ele lança fora todo o medo.
E essa passagem é tão conhecida, mas eu acredito que poucas pessoas conhecem as chaves para desenvolver o perfeito amor. E está no texto, porque essa palavra teleios, ela é usada aqui 3 vezes. Uma vez nós já vimos aqui, que o perfeito amor, o amor amadurecido, lança fora todo medo. Beleza, mas como é que amadurece? Aí a gente vai para as outras 2 vezes. E a primeira se encontra no versículo 12, que diz assim: nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós. Aí está aqui, teleios. O seu amor é em nós aperfeiçoado. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E lembra que o amor aperfeiçoado lança fora todo medo. E aqui está dizendo que se nós amarmos uns aos outros, esse amor vai ser aperfeiçoado. E o amor aperfeiçoado lança fora todo medo. Qual é a chave aqui? Amarmos uns aos outros. A chave para desenvolver o amor que você já recebeu é você amar os seus irmãos. É você praticar o amor. Diga assim: o amor não é uma teoria. Então o amor não é um conceito abstrato, uma teoria. O amor é uma prática. O amor é uma dedicação. O amor é uma entrega. E quando você ama o seu próximo, o amor de Deus se aperfeiçoa na tua vida. Pode observar, pessoas muito medrosas não costumam servir, não costumam se dispor a cuidar de outras pessoas, porque elas já estão muito ocupadas cuidando dos seus próprios fantasmas. A pessoa muito medrosa, dificilmente, para não dizer nunca, vai ter aquela característica de alguém que se doa, de alguém que é servo, de alguém que vai atrás do próximo, de alguém que se dispõe. Por quê? Porque a pessoa muito medrosa, ela está cuidando dela. Ela está endoidando com ela mesma. Ela está cuidando dos seus fantasmas. Ela está tomando de conta. E o medo suga a energia de uma pessoa. O medo, ele derrota uma pessoa. O medo impede uma pessoa de prosperar. O medo impede uma pessoa de acreditar, impede uma pessoa até de sair de casa muitas vezes. E eu quero falar para você que está aqui me assistindo na internet, que Deus te abençoe. Eu não sei porque que você está aí hoje. Talvez hoje você esteja doente, mas talvez você esteja na prisão do medo. Eu quero dizer que Jesus tem liberdade para te dar. Eu quero dizer que hoje pela manhã a gente tinha várias senhoras e senhores aqui de máscara, mas eles vieram para estar na comunhão dos irmãos, porque é na comunhão que Deus ordena a bênção, querido. Eu quero dizer que o teu medo não é desculpa para você parar tua vida. Eu quero dizer que o medo não é um motivo para você deixar de fazer aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Deus tem algo novo na nossa história, que é fora do cenário do medo. Quando você está muito empenhado em amar alguém, você está dedicado no amor e não no medo. Você está dando atenção a Jesus e não aos demônios e aos fantasmas. Receber o amor de Deus e transbordar do amor de Deus, amando e servindo ao próximo, vai aperfeiçoar o amor e vai expulsar o medo. Na prática, eu quero dar algo bem miudinho para você, bem mastigado, bem na prática se envolva com a igreja, meu irmão. Na prática se envolva com a igreja, se envolva com o seu G100, sirva, coopere, vá visitar, vá num hospital, vá em algum local que não há amor e ame, vá ajudar as pessoas, venha servir, venha se voluntariar, e você vai ver o efeito poderoso, o efeito terapêutico, o efeito espiritual e milagroso na vida de alguém que não servia e que agora serve. Jesus disse: eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Se Jesus veio para servir, você está fazendo o que esquentando essa cadeira? O perfeito amor, ele é desenvolvido na medida em que nós amamos o nosso próximo. Se eu fosse você, eu anotava que o medo não suporta permanecer em alguém que se movimenta na direção do amor. O medo não suporta permanecer em alguém que se movimenta na direção do amor.
O medo não suporta permanecer em alguém que se movimenta na direção do amor. É por isso que uma mãe que ama o seu filho, ela não é impedida pelo medo de entrar em uma casa que está pegando fogo, incendiada, e que até os bombeiros têm receio, mas aquela mãe, ela entra porque o medo não pode impedir alguém que é movido por amor. É por isso que essa mesma mãe, ou a figura agora do pai, não receia entrar no meio de um tiroteio quando seu filho amado está ali, porque o medo não pode deter o amor. Só que você não precisa desses eventos dramáticos na tua vida para você se movimentar. Deus tem um plano de amor todos os dias da tua vida. Deus tem um projeto de amor, de serviço, de voluntariado, de dedicação todos os dias da tua vida. E eu quero dizer para você que você é feliz quando você dá, você é feliz quando você serve, e não quando você senta na cadeira do egoísmo e fica preocupado só com você, cheio de fantasmas, achando que o mundo orbita ao redor de você, e achando que Deus está refém desses parasitas. Sabe, quando eu tirei a carteira, eu tinha ali por volta de 18, quase 19 anos, eu recebi do Espírito Santo uma incumbência de preparar uns sanduíches, e eu fazia um sanduíche bem gostoso, colocava ali manteiga, presunto e tudo mais, colocava no grill, e eu só sabia tocar 3 notas no violão. Hoje eu já estou tocando umas 5, mas na época eu só sabia tocar umas 3, e eu saía com um violão, e com uma lancheirinha cheia de sanduíche, e eu ia visitar os carroceiros, que moravam ali próximos à casa dos meus pais, estavam ali próximos à casa dos meus pais, catando lixo, muitas vezes já deitado, prestes a dormir, eu ia lá com sanduíche, eu ia lá com violão, e eu lembro quantas pessoas que são cativas do medo, falavam, olha, mas você pode ser assaltado, olha, mas eles podem fazer alguma coisa ruim contra você, você é muito novo, você vai sozinho, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo outro, você pode pegar uma doença, e nunca nada me aconteceu, porque eu estava movido pelo amor, e não acorrentado pelo medo. E de lá para cá, queridos, tantos desafios, tantas vivências que eu tive, entrando em zonas, entrando em situações que muitas vezes representam um perigo para os medrosos de plantão, mas que para mim são uma missão, porque quem é guiado pelo amor, não vive embarreirado pelo medo, vive para cumprir a missão. A pergunta é, qual é a missão? Só que a pergunta do medo é, quais são os perigos? Se Jesus te mandar vir, vem. Se Jesus te mandar andar sobre as águas, anda. Se Jesus mandar você pular, pula. Se Jesus mandar você tocar num leproso, toca. Se Jesus está te enviando para alguém, vai. Não deixe que o medo da rejeição, o medo do que os outros vão falar, o medo da reprovação social, o medo de tantas coisas te impeça a fazer aquilo que Deus está colocando no teu coração. E eu quero que vocês recebam essa palavra numa perspectiva de que tudo é de Deus. E para algumas pessoas, essa palavra ela é aplicada na perspectiva de que, poxa, eu preciso evangelizar aquele meu amigo, porque eu não vou por medo, eu não vou por covardia, eu não vou por uma apatia medrosa do meu coração, mas para outras pessoas, sabe o que? Eu preciso ampliar minha empresa. Eu sinto que Deus quer ampliar os recursos na minha vida. E o medo está me aprisionando, e eu quero dizer para você, vá e vença em nome de Jesus. Para outras pessoas é no casamento. Tem gente que vive o casamento possuído de ciúme, o medo de ser traído, o medo de perder. Para com isso, você vai acabar com o teu casamento. Passa a viver pelo amor, o amor não aprisiona. O amor se dedica, o amor crê. Outras pessoas, em relação aos filhos, tem mais medo e comunica mais medo ao filho e já profetiza o tempo todo, menino, tu vai cair, menino, cuidado, o cachorro é violento, menino, cuidado. E sabia que um dos problemas principais de alguém que quer se desenvolver é a dificuldade da interação social, que alguns chamam de networking. Essa interação social, de você falar com outras pessoas, é muito importante para você prosperar na vida.
É muito importante para você evangelizar, é muito importante para você se desenvolver, é muito importante para você se conectar, mas está cheio de adulto bloqueado, porque a mãe falou tanto quando era criança, não fale com gente desconhecida. Ele pode cortar o seu pingolim, ele pode queimar sua língua, ele pode não sei o que, dar bombom envenenado, e enche de medo, e fica uma pessoa bloqueada. De cada 10 pessoas que vêm falar comigo e com a Kilvia sobre filhos, 8 é sobre medo. Medo de não pagar a escola, medo de doença, medo do mundo perverso. Se pessoas boas como eu e você tivessem muitos filhos e discipulassem ele para as nações, o mundo seria muito melhor. O problema é que as pessoas boas estão cheias de medo, enquanto os pilantras estão procriando e jogando filho aí no meio do mundo de qualquer jeito. Nós não podemos ser vencidos pelo mal, nós temos que vencer o mal com o bem. Nós não somos profetas do caos, profetas do medo, nós somos agentes da esperança, nós somos embaixadores do reino de Deus. A gente não veio para ficar falando do que o diabo está fazendo, a gente veio para desfazer as obras de Satanás e anunciar o reino de luz. Reaja e aplauda ao Senhor, querido. São duas posturas, ou você vive medo, ou você vive amor. E vivendo amor, a prática é amar o teu próximo, servir o teu próximo, se dedicar. Se engaja na igreja, serve a igreja, serve os irmãos, serve a tua família, serve as pessoas e você vai ver o amor se desenvolvendo em você. Eu não conheço, se você conhecer me fala, alguém que é muito envolvido em projeto social, tomado de medo. Parece que não combina, né? A gente não consegue linkar as duas coisas. A pessoa muito envolvida e morrendo de medo não combina. O que combina é a pessoa trancada em casa, vivendo só para ela e cheia de medo. Isso que combina. Se você observar os raios de uma roda, você pode pensar numa bicicleta, e os raios, quanto mais eles se aproximam do centro, mais eles ficam próximos aos outros raios. Mais ele fica interligado com os outros raios. Eu quero dizer para você que quanto você se aproxima do centro de Deus, mais perto você fica dos irmãos, mais você serve os irmãos, mais você se liga com os irmãos, mais você edifica o corpo de Cristo, porque o projeto de Deus não é o isolamento do medo, o projeto de Deus é a comunidade do amor. A outra chave, também fundamental, está aí no versículo 16 e 17, que diz que nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Você pode dizer comigo, Deus é amor? E quem permanece no amor, permanece em Deus. Olha que maravilha, Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. E aí fala, nisto o amor é, aí de novo a palavra, teleios, aperfeiçoado. Quando você permanece em Deus, o amor é aperfeiçoado. E o que é que o amor aperfeiçoado faz? Lança fora todo. O amor aperfeiçoado lança fora todo medo. A gente já aprendeu uma chave, são duas. A primeira é você exercitar o amor amando o irmão, amando o próximo, servindo, amar igual a servir. A segunda é permaneça em Deus. Ei, permanecer em Deus não é estagnar em Deus. Se você permanecer comigo, você vai ver coisas novas. Você ficar 10 minutos comigo é uma coisa, mas se você permanecer um dia todo, você vai ver novas coisas. Se você permanecer uma semana, você vai conhecer mais ainda. Permanecer em Cristo é algo dinâmico, é algo crescente. Permanecer é igual a aprofundar. Quando você permanece em Jesus, significa que você está aprofundando o seu relacionamento com Deus. Permanecer em Cristo, irmão, não é ligar o piloto automático e dizer assim, domingo, igreja. Tem gente que ainda chama de culto. Vamos para o culto, acaba o culto, volta para casa, termina o culto, vamos trabalhar. Aí quando for quinta-feira tem o G100. Eu estou permanecendo, não está permanecendo coisa nenhuma. Você perdeu o primeiro amor e está perdido na vida e precisa se encontrar.
Isso é piloto automático. Permanecer em Jesus é permanecer olhando para Ele, apaixonado por Ele. Quando você sai daqui, entenda, o culto não acaba, o culto continua por toda a eternidade. Aí você vai para casa, você vai cheio do amor de Deus. Amanhã o seu trabalho é uma agência do reino de Deus aqui na terra. Você é um missionário de plantão. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Até na academia você quer ganhar gente para Jesus. O diabo tem ódio de você, irmão. Permanecer em Jesus é aprofundar nele. Se você permanecer no sol, você não vai ficar diferente. Por que você ficaria igual? Permanecendo no sol da justiça, que é Jesus. Não tem como permanecer no sol da justiça e ficar do mesmo jeito. Permanecer em Jesus é entender que não acaba 8 horas. É entender que isso aqui é um momento de Deus, mas vai continuar. E lá em casa Deus vai falar mais contigo. E amanhã no trabalho Deus tem coisas abençoadas para fazer. E na hora do jogo do Brasil, Jesus vai sentar do teu lado. E quando o carro der o prego, Ele está contigo. E quando teu marido deixar a toalha molhada na cama, Ele continua contigo. E quando a tua esposa estiver dificultando o jogo, Ele também está contigo. Quando os teus filhos estiverem com a bateria carregada, Ele está contigo. Quando o vizinho falar mal de ti, aí que Ele está contigo. E quando chegar a hora de você retornar para essa casa, e você disser, eu não estou com vontade, Ele está contigo. A pergunta é, você está com Ele? Você permanece nele? Porque a promessa é que se você permanece nele, Ele permanece em você, sabe? Nessa casa, acredito eu que já passaram, hoje a gente tem umas 150 pessoas, já passaram por aqui umas 500. O reino de Deus não é para quem começa, é para quem permanece. O reino de Deus não é para os que desistem, é para quem persevera. O reino de Deus é para os perseverantes. O fim é melhor do que o começo. Permanecer em Cristo é a característica do discípulo de Jesus. Quando você permanece em Cristo, você persevera no amor, e o amor é aperfeiçoado em você, e no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então olha só, você recebeu o amor. Como é que recebe o amor? Pela fé. E aí você agora desenvolve o amor amando o próximo. E agora você também desenvolve o amor permanecendo em Deus. E aí, querido, ligou. Você recebeu o amor, no amor não existe medo, e o perfeito amor, que é esse que você desenvolveu permanecendo e amando o próximo, lança fora todo medo. Sai, vizinho chato. Vai embora para nunca mais voltar. Você não precisa ser guiado pelo medo. Você que é filho e filha de Deus. Sabe, querido, hoje você já está acessando o armamento para mandar o medo embora. E hoje, nessa noite, é uma noite de libertação. Eu orei por você. E eu vi muitas pessoas sendo libertas pela fé. Deixa o amor de Deus penetrar no teu coração, que Ele vai mandar todo o medo embora. Você mandar o medo embora não é focar no medo, é focar em Jesus. Jesus que manda o medo embora. Jesus tem uma resposta para o medo. Jesus é a luz e a salvação. Então quem que você vai temer? Não faz sentido. Mas algo importante precisa ser dito. Muitas vezes o medo está ancorado na culpa. Sabia que tem pessoas medrosas que a raiz do medo é a culpa? E esse texto fala que quando o amor é aperfeiçoado, nós podemos ter confiança no dia do juízo, no dia do julgamento. E tem gente que sente muita culpa de pecado, culpa espiritual. Então é um medo relacionado ao castigo. É um medo relacionado a uma sentença. E na verdade todos os pecadores estão debaixo dessa sentença. Na verdade, todos têm esse medo, porque é uma sentença que vem para nossa consciência e depois vai se materializar, dizendo que o pecado precisa ser pago, mas ela só permanece até que alguém venha e diga que já pagou. Uma vez que Cristo já pagou
o preço do seu pecado, uma vez que Jesus já pagou pelo julgamento, você não está mais debaixo de condenação. E o perfeito amor de Jesus manifesto na cruz, se você tomar posse, vai lançar fora todo medo, toda dívida, toda culpa, toda acusação que paira sobre você. Tem gente que não vai prosperar nunca porque tem culpa, até que deixa a culpa. E só deixa a culpa se alguém assumir a culpa no seu lugar. Eu quero dizer para você que um dia o Filho de Deus veio ao mundo. A sua vida foi perfeita e irrepreensível. Ele foi tentado, mas nunca pecou. E ele que não tinha pecado, tomou sobre si o seu pecado, o meu pecado. Ele tomou sobre si aquilo que nós fizemos de errado, para que nós pudéssemos ser purificados diante de Deus. E quando ele estava naquela cruz, olhando para mim e para você, ele disse: está pago, está consumado, está quitado, já não há mais culpa, não há mais condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que essa culpa pode sair hoje, recebendo o amor e a justiça de Deus por meio de Jesus. Eu quero te convidar a viver pelo amor de Deus, pelo amor que Deus te chama. Se o Senhor é a sua luz e a sua salvação, não precisa deixar o medo te dominar, porque Ele vai te iluminar e Ele vai te socorrer. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A vida em abundância que Jesus quer te dar é uma vida fora dos domínios do medo. Sabe, eu quero que você se encha de furor nessa noite contra o medo e diga para ele: chega! Basta! Eu não vou ser mais escravo do medo. Eu recebo que agora eu sou filho de Deus. Eu não vivo mais governado pelo medo, eu vivo agora guiado pelo amor, o amor de Deus em Cristo Jesus. Receba isso na sua vida.